irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amados, é um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite, mais uma vez, nesta campanha. Eu acho que é o início da campanha, né? É o quinto dia. É um prazer imenso estar aqui. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia no tema da campanha, 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 14. Texto conhecido que foi escolhido para ser o tema desta campanha tão maravilhosa que desceu ao coração dos seus servos. Pastor Marcelo, meu amigo Andiel, servos de Deus que a gente conhece de uma longa data, né? O Luan, os demais obreiros, servos de Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Quem achou o texto, diga amém. 1 Reis 17 e 14 diz assim o texto bíblico: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amém? Amados irmãos, como eu disse a princípio, esse texto bíblico é um texto muito conhecido. Esse texto bíblico ele está inserido no ministério profético de Elias. Falar de Elias sempre é algo maravilhoso, porque Elias, sem dúvida alguma, é um dos maiores profetas da história de Israel. Elias, a sua importância, a importância desse grande homem de Deus é tamanha que depois de Elias, do seu ministério, todos os demais profetas tiveram em Elias um referencial e um exemplo a ser seguido em suas vidas e em seus ministérios. Tanto isso é verdade que o último profeta do Antigo Testamento, o profeta pós-exílio Malaquias, ele vai profetizar no seu livro, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que Elias havia de vir antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Nós entendemos que essa profecia se cumpriu na vida e no ministério de João Batista, mas alguns expositores bíblicos eles entendem que essa profecia ainda vai se cumprir. Isso é claro que isso é polêmico e escatológico na vida de uma das duas testemunhas que tem ainda essa questão de ser parecida com Elias no período da grande tribulação. Então, tamanha a importância de Elias. A importância de Elias é tão grande que quando nós abrimos essas Bíblias do Novo Testamento, mais especificamente em Mateus capítulo 17, lá no Monte da Transfiguração, Jesus é transfigurado em glória e aparecem dois personagens conversando com Jesus, o Mestre amado. Um deles é Moisés, representando a lei, e outro Elias, representando os profetas. Tamanha a importância de Elias. A importância de Elias é tão grande na história de Israel, que se um dia você tiver o privilégio de visitar a Terra Santa, e mais especificamente o Monte Carmelo, onde ali nós tivemos um confronto tão espetacular e tão majestoso e notório e memorável entre Elias e os profetas de Baal. Ali no Monte Carmelo tem uma estátua de um homem vestido de roupas rústicas e uma placa, uma placa com os seguintes dizeres em homenagem a Elias, que desafiou e venceu os profetas de Baal. Tamanha a importância de Elias para Israel, para a história de Israel. A importância de Elias é tão grande que se um dia você tiver o privilégio de visitar
e encontrar um judeu conservador, um judeu ortodoxo, e falar Jesus é o Messias para esse judeu, ele vai olhar para você, quem sabe ele vai olhar para você e vai dizer: eu só creio que se Elias descer no céu numa carruagem de fogo e me falar que Jesus é o Messias. Tamanha a importância de Elias para a história de Israel. Elias marcou a história de Israel. Mas quando nós olhamos para o contexto, quem está ouvindo, diga amém. Mas quando nós olhamos para o contexto da história de Elias, ele vai surgir no cenário de Israel, no contexto histórico, o pano de fundo desse grande gigante, desse homem que vai agitar a história de Israel. Ele aparece, o pastor Marcelo, que está aqui na minha retaguarda, os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, que são grandes homens e grandes oradores, eles sabem o que eu vou falar agora. Elias, ele aparece no cenário histórico, a sua genealogia, ninguém sabe o nome do seu pai, da sua mãe, assim como Melquisedeque, ele aparece sem genealogia. Ele é de uma cidade chamada Tisbe, ele é um homem, ele é um anônimo, mas Elias, ele aparece cheio da presença de Deus. E ele aparece numa hora negra, numa hora tenebrosa. E aqui eu preciso explicar o contexto histórico, porque o tema da campanha, e sempre quando alguém me convida para pregar, não seria coerente da minha parte pregar outra coisa que não fosse o tema da campanha. Preciso orar sobre o tema. O tema fala de crise. E Elias foi levantado por Deus numa época de crise, uma grande época de crise espiritual. Para entendermos essa crise, nós precisamos falar um pouco do contexto histórico do ministério de Elias. Havia passado 2 dinastias sobre o trono do rei do norte. A primeira dinastia, a dinastia de Jeroboão, filho de Nebate, terrível. Deus havia destruído por causa da desobediência, porque Jeroboão havia construído um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. A segunda dinastia, o que é uma dinastia? Descendentes de um rei. Foi destruída a de Jeroboão. Depois a de Baasa seguiu o mesmo caminho, foi destruída. Depois então houve uma guerra civil entre Tibni e Onri. E Onri venceu. Quem foi Onri? Onri foi pai de Acabe, e ele edificou Samaria. Onri foi pior que Jeroboão e que Baasa. Até aquele momento, antes de Samaria ser a capital do reino do norte e das extremos, porque o reino do sul era Judá e Jerusalém, a dinastia era de Davi. Os reis bons eram tudo da dinastia de Davi: Josafá, Asa, Ezequias, tudo da casa de Davi. Da casa do reino do norte, só trava, só coisa ruim, e várias dinastias. Quem está entendendo, diga amém. Antes de Samaria ser capital, Tirsa e Siquém. Mas aí o rei faz de Samaria uma cidade mais fortificada e uma cidade mais forte, capital do reino do norte. O rei então foi mais perverso, e seu filho Acabe mais perverso ainda. Mas além de um rei ser perverso, ele faz uma aliança com Etibaal, rei da Fenícia. Quem era Etibaal? Pensa no camarada maligno. Matou o seu irmão, usurpou o trono, e o Etibaal tinha uma mulher chamada Jezabel. Pensa no diabo de saia, era Jezabel. Satanás puro, tinha demônio dentro debaixo da unha, aquela praga, Jezabel. E quando eles fizeram uma aliança com o rei: olha, eu tenho meu filho aqui, Acabe, ele casa com a tua filha, e nossos dois reinos, a Fenícia e Israel, vão ficar fortes. E lá vem a Jezabel com todos os capetas, com os Baal, lá da
A religião a Jeová foi ameaçada. Eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir? Quando o diabo de Saia, Jezabel, chegou em Samaria, ela chegou, chamou todos os profetas de Jeová, chegou com o capeta, com uma aula, chegou com uma aula e disse: olha aí, vocês gostam de churrasco, né? Vocês gostam de picanha? Não era picanha no Lula, não. Vocês gostam de picanha? Quem gosta de picanha aí? Vocês gostam de picanha? Vocês vão continuar comendo picanha? Naquela época quando eu tinha coca, só estou trazendo o nosso dia. Vocês gostam de picanha? Vamos continuar comendo picanha? Vamos continuar comendo churrasco? Está vendo Baal aí? Vocês podem continuar profetizando para Jeová, vocês podem continuar profetizando para o Deus de vocês, mas o Baal, mas não mexe com o Baalzinho aí, ó. Não fala nada do Baal aí, que vocês vão continuar profetizando para Jeová. Então, mais ou menos uns 400, quantos? Fizeram assim, ó: ok, Jezabel, nós não vamos perder o churrasco, nós vamos perder de rasgar picanha no dente. Ô pregador, de onde tu está tirando isso? Vai na Bíblia, 1 Reis capítulo 22, quando Acabe vai na batalha, chama Josafá para ir na batalha em Ramot de Gileade. Ele tinha 400 profetas ali profetizando a favor dele. Não era profeta de Baal, era profeta de Jeová, comprado, que tinha se corrompido. Quem já leu essa passagem? Mas o Micaías não tinha se corrompido. Então mais ou menos os 400 se corromperam, se venderam para Jezabel. Mas muitos não, Jezabel, nós não vamos sentar na tua mesa, não. Nós vamos permanecer fiel ao Senhor Jeová. Esses aí, quem está ouvindo? Esses aí a Jezabel matou a fio de espada. Aí tinha Obadias, o mordomo de Acabe, homem de Deus, escondeu alguns na cova, sustentou a pão, uns fugiram, né? Quem sabe fugiram, se esconderam, não se corromperam, porque sempre teve, irmãos, homens e mulheres de Deus que não se vendem, mas sempre teve, quem está ouvindo? Mas sempre teve calça frouxa, sempre teve aquele que se vende, mas sempre teve aquele que permanece fiel à palavra de Deus, que não vende, que não se troca. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Foi nesse contexto que Deus levantou Elias. Porque os adoradores de Baal diziam: Baal manda na chuva, Baal é o Deus do trovão. Aí Elias chegou cheio do poder de Deus e disse: assim vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos nem chuva, nem orvalho haverá, porque quem manda na chuva, quem manda no céu, quem manda na terra, não é Baal, não é capeta, não é Aserá, é o Senhor Jeová. Aí, se você não glorificar Deus, aí quando Elias profetizou aqui, Jeová, quem falou na terra? É Elias, tranca tudo, não vai descer orvalho, não vai descer, é meu servo, a pessoa que tem cuidado, não vai descer nada, até Elias voltar de volta, trancou tudo, irmão. E a seca não foi só em Israel, foi até ao território da Fenícia, seca, porque um homem de Deus em comunhão profetizou. Aí o homem mais procurado na nossa época foi o Bin Laden, naquela época era o Elias. Aí ele foi para o Quirite. Quirite significa tornar o tamanho certo. Às vezes Deus nos manda para o Quirite, né? Tornar o tamanho, porque a gente se acha grande demais. A gente se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Se bem que uma Coca-Cola esses dias quente é gostosinho, né? Uma Pepsi também serve, Mas a gente tem que ir para o Quirite aprender a ser dependente de Deus. Lá no Quirite, dá glória a Deus aí, crente. Lá no Quirite tomava, 2 fontes. Quantas fontes no Quirite? Bebia no ribeiro, fonte natural. Porque a gente tem que trabalhar, né, irmão? Tem crente que acha aí que não precisa trabalhar. Não, tem que fazer a nossa parte.
que fazer a nossa parte. Mas também tem a fonte sobrenatural. Porque corvo é comedor de carniça. É sobrenatural. A ciência diz que o corvo é uma ave tão miserável que quando está com fome come até filhote. Mas ele teve que jejuar para alimentar o profeta que estava na presença de Deus. Então nós temos duas fontes. A fonte natural, levanta a mão para receber aí, crente. A fonte natural, tem que fazer a tua parte, faz a tua parte, Mas tem a fonte sobrenatural. Deus vai entrar com providência também na tua vida. Aí secou, querido, que nem tudo dura para sempre, né, irmão? Secou. Aí o Senhor Jeová chegou assim. Isso aqui está mais gostoso que novela das 8, irmão. Dá glória a Deus aí, crente. Aí secou. Eu não assisto novela das 8, porque eu sou crente. Aí secou o ribeiro do Querite. Aí o Senhor Jeová disse para Elias: levanta e vai para Sarepta, para casa de uma viúva rica é assim na Bíblia, uma viúva rica que tem uns 5, 6 quartos, é assim na Bíblia, uma mansão, uma beira-mar, não. E onde morava essa viúva? Agora que vem a revelação tremenda, irmão. Essa viúva morava onde? Sarepta no original significa fornalha. Quem sabia que Sarepta significa fornalha? Sarepta significa fornalha. Sabe, o fogo nos purifica, irmão. Que às vezes tem alguma coisa que está impedindo nossa bênção. Aí o fogo tira as impurezas. Não é verdade? Quem já trabalhou aqui na Tupi? Às vezes tem alguma rebarba, alguma coisa, né, irmão? Vamos saber disso, né? Aí coloca no fogo lá, o fogo vai tirar alguma impureza, alguma coisa que está atrapalhando. Coloca no fogo que vai tirar. Nós temos que entrar na fornalha de Deus, para o fogo tirar as impurezas e nos deixar mais perfeito, mais puro da presença do Senhor. Nós temos que passar para Sarepta, irmão. E a Sarepta ficava onde? Pergunta para o irmão, eu não gosto muito de fazer isso, né? Mas se tu sentir no coração, Sarepta ficava onde, irmão? Será que Sarepta ficava em Israel? Será que ficava em Israel? Não. Sabe onde Sarepta ficava? Sarepta ficava na terra do diabo de Saia, de Isabel. Aí eu estava lendo. Por isso é bom para o pastor Marcelo fazer o epós, né? Por isso, estou fazendo. Tem núcleo de epós aqui? Né? Tem, não, estou fazendo propaganda para eles, Por isso é bom, eu estava lendo o livro do epós. Aí o historiador, aí está no livro do epós, não sei se ainda está, mas no antigo que eu fiz. O historiador Flávio Joséfo, ele diz, está no livro que eu tenho lá em casa, né? Eu mostro. O historiador Flávio Joséfo diz que a Jezabel ia que essa cidade de Sarepta era perto, ela ficava uns 15, 10 quilômetros de Sidom, onde ela ia fazer oração do Baal, que ela estava procurando Elias, para matar o Elias. Ô Baal, cadê o Elias? E o Elias estava debaixo do nariz dela. Mas quando Deus esconde, não tem capeta, não tem demônio que acha aquilo que está escondido debaixo. Dá glória a Deus aí, crente. Amém. Irmãos, tem dias que o diabo te procura, mas ele não te acha porque você está escondido debaixo das mãos do Todo-Poderoso. É verdade, irmão? Tem dias que o capeta te procura, mas não te acha porque você está escondido debaixo das mãos de Deus. Aí ele chegou na porta da cidade, lá estava a viúva catando. Vocês conhecem a passagem? Sabe, irmão, agora eu vou começar a pregar isso, estou colocando tempero, né? Mas eu tenho uma mensagem, uma revelação de Deus. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Como dizia o falecido repórter da Record, o Marcelo, ele dá trabalho para fazer. Aí lá estava a mulher catando graveto. Aí o Elias disse que era um pouco de água, um pouquinho de água tinha. Aí depois
miserável, né? A mulher ia morrer de fome, ele pediu um pão para ele ainda. Mas aí ele diz uma palavra profética. Porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai faltar, e o azeite da botija também, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Segunda-feira eu estava no ponto de pregação, lá na casa da irmã Maria. E eu disse que eu estava fazendo mais, porque a irmã Maria, a casa da amiga da irmã Maria, que era assim, era por uma garagem. Eu acho que eles enjambraram assim, uma churrasqueira atrás, fizeram lá e tinha 20 pessoas. Eu pregando faceiro lá. Eu preguei esse texto aqui. Eu preguei 5 portas maravilhosas que Deus abre em nossas vidas. Primeira porta, a porta da providência, que é aqui que Deus abriu, a porta da providência. Quem crê que Deus pode abrir a porta da providência? A segunda porta está no 2 Reis capítulo 7, a porta do milagre, que o capitão incrédulo não acreditou, que olhou, nem que Deus abre a porta do céu. Daí o Eliseu, tu vai ver, seu miserável, você não acredita, vai morrer, vai ver, mas não vai receber, seu incrédulo. A porta do milagre, Deus tem porta do milagre para abrir na sua vida. A terceira porta, a porta da revelação. 1 Reis capítulo 14, 6. O profeta Ai, cego fisicamente, mas não cego espiritualmente, entra a mulher de Jeroboão, porque tudo se disfarça. Deus vai abrir os teus olhos espirituais nessa noite, e você vai ver. Quem crê nisso? A porta, Deus vai abrir a porta da revelação. A quarta porta está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 5. A porta do azeite, Deus vai abrir a porta. É porta, né? Deus vai abrir a porta do azeite e vai encher a tua vida de óleo. E a quinta porta está lá em Apocalipse 3 e 8. Eis que diante de ti eu abro uma porta e ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, não tem homem na terra e não tem capeta no inferno que feche a porta que Deus abre em tua vida. Quem crê nisso? É a porta da promessa. Eu preguei lá as 5 portas que Deus abre. Eu podia pregar também, ou eu podia pregar aqui nessa noite, aqui nesse texto, 2 coisas que não podem faltar na igreja. A farinha, que é a palavra. Tem muito lugar que fala que é palavra, irmão. Farinha é palavra. E por que a farinha não pode faltar? Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 41, tinha morte na panela. Morte é heresia, irmão. Heresia, tem muitas igrejas que tem heresia. Mas se tiver farinha, se tiver palavra, não tem heresia. Igreja que tem palavra não se cria heresia, porque é ensinada na palavra, é ensinada na doutrina da palavra. Tem palavra aí? Tem farinha aí? Tem palavra aí? Então 2 coisas, não pode faltar palavra, não pode faltar azeite. São 2 coisas que andam junto, farinha e azeite. Azeite, tem farinha e azeite aí? Tem farinha e azeite aí? São 2 coisas que não podem faltar. Mas especificamente nessa noite, irmãos, já que nós estamos vivendo uma época de crise difícil, irmãos, eu não vou passar do horário, mas eu tenho 10 minutos para terminar. Eu quero pregar nesses 10 minutos sobre por que precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise. Porque o azeite é símbolo do Espírito Santo, e nós só venceremos a crise espiritual cheios do Espírito. Quem crê nisso? Então eu vou dar um tema a essa mensagem: por que precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise. Amém? Então o primeiro motivo, escute bem, Deus me deu algumas coisas aqui, está nesse texto. Primeiro motivo por que precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise está aqui no versículo 14 ou no versículo 15. E ela foi, 1 Reis 17:15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ou seja, Elias salvou a vida da viúva e do seu filho. Você entendeu? Elias era cheio do Espírito Santo, sim ou não?
E Ele salvou a vida da viúva e da criança, do filho da viúva. Então, quando, isso aqui é forte, irmão, que Deus me deu hoje à tarde, quando nós somos cheios do Espírito Santo, em tempo de crise, nós não salvamos só a nossa vida, nós salvamos outras vidas. Nós salvamos a nossa casa, nós salvamos o nosso vizinho. Você salva outras vidas. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do azeite, para você salvar outras vidas que estão morrendo ao seu lado. Quantas vidas você pode salvar? Elias, isso aqui é forte, a revelação de Deus. Elias foi enviado lá a Sarepta para salvar a viúva e aquela criança. Deus quer te usar para salvar vidas nessa última hora. Quantas vidas você pode salvar sendo cheio do Espírito Santo? Aí tem aquele texto em Judas, versículo 23, né? Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Porque não podemos salvar todos, mas alguns você pode salvar. Aí alguém diz assim: oh, mas não dá, o mundo está perdido, mas nós podemos salvar alguém. É que nem a história do beija-flor, aquela fábula, que a floresta está pegando fogo. É uma fábula. Você já ouviu em algum lugar essa fábula? E o beija-flor vai lá numa pequena poça de água e pega, né? O beija-flor é uma ave delicada, né? É um passarinho delicado, e pega com o seu biquinho e vai jogando o seu biquinho no fogo. Aí as outras aves, que é uma fábula, as aves começam a rir. Você nunca vai apagar um incêndio, mas o beija-flor diz assim: mas a minha parte estou fazendo. Nós não podemos salvar todos, mas nós podemos fazer a nossa parte. Podemos salvar uma alma, podemos salvar um amigo, um vizinho, alguém. Nós podemos salvar cheio do Espírito Santo. Deus quer usar a tua vida. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Agora outro texto aqui, irmãos, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise. Se você quiser acompanhar comigo, o Espírito Santo me deu hoje à tarde, enquanto estava estudando essa passagem, 2 Reis 4 e 5, olha só que interessante. 2 Reis 4 e 4 e 5. Se você quiser acompanhar, já estou acabando. Eu sei que o tempo é escasso, mas eu queria compartilhar mais isso. 4 e 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte onde estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Ela fechou a porta e começou a deitar azeite sobre os vasos. Esse fechar a porta, que significa muito, irmãos, significa comunhão com Deus. Separação significa fechar a porta para o mundo, ter comunhão com Deus. Separação com Deus significa santidade. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise, para ter uma vida de santidade. O mundo lá, irmãos, está cada vez mais se lançando no pecado. Essa geração cada vez mais pecaminosa. Mas nós precisamos buscar mais a Deus e santificar mais a nossa vida. Precisamos ser mais santos no meio dessa geração corrompida. Fechar a porta e encher os vasos de azeite significa, nessa última hora tão difícil, santificar mais a nossa vida. Quem pode glorificar o Senhor? Então se cumpre a palavra: aquele que é sujo, suje mais ainda, mas aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Santificar mais a nossa vida nesses dias tão difíceis. Agora outro texto que o Senhor me fez lembrar nesta tarde, sobre por que precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer em tempo de crise, está em 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Olha só esse texto aqui, muito forte. 1 Samuel capítulo 11 e versículo 6. Com esse texto termina, irmãos. 1 Samuel capítulo, eram 5 passagens, mas o horário já deu, eu não quero ser imprudente. 1 Samuel capítulo 11 e versículo 6. Olha só
forte. 1 Samuel 11:6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Para vocês entenderem aqui, Naás, o rei amonita, ele cercou a cidade de Jabes-Gileade, e os habitantes da cidade se entregaram. Aí Naás, olha, eu aceito a rendição de vocês, se vocês arrancarem o olho direito. E os habitantes, os homens, olha, nós vamos pensar realmente em arrancar o olho direito. Ou seja, eles pensaram em ficarem a olho, eles pensaram em ficar mutilado. Já pensou, irmãos? Você sem o olho direito? Aí isso caiu no ouvido de Saul. Quando Saul ouviu falar que os homens de uma cidade de Israel estavam aceitando ou pensando a possibilidade de ficar caolho, ficar mutilado na mão do inimigo, Saul ficou tão indignado que o Espírito de Deus se apoderou dele e despedaçou o ajuda de bois, mandou os pedaços dos bois pelas tribos de Israel, e disse: assim se fará os bois dos homens que não se juntarem à peleja contra Naás, porque o nome Naás significa no original serpente. Naás aqui é um símbolo do diabo, de Satanás, trazendo para nós, irmãos, e eu fecho a Bíblia aqui, trazendo para nós, muitos crentes têm se rendido, têm se entregado na mão do inimigo. Muitas igrejas têm sido mutiladas pelo diabo, têm se entregado, têm aceitado, têm andado de mão dada com o inimigo, têm sido mutiladas pelo diabo, têm perdido aí a coragem de enfrentar o inimigo e têm sido mutiladas, perdido a autoridade, perdido a espada, perdido a coragem de lutar, perdido a destreza. Mas a igreja verdadeira, ela nunca vai se entregar ao adversário, porque ela é cheia do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? A igreja, isso aqui foi uma revelação que Deus me deu hoje à tarde. A igreja verdadeira em tempo de crise, ela é que nem Saul, porque nesse tempo aqui Saul ainda era o nome de Deus. A igreja verdadeira é que nem Saul, ela não aceita a afronta do inimigo, ela não fica mutilada, ela se revolta, ela diz: não, em nome do Senhor Jesus, eu vou lutar, eu vou tomar uma posição diante do Senhor. Não vou entregar meus filhos para o diabo, não vou aceitar, não vou entregar minha família para o diabo, não vou aceitar isso em nome de Jesus. Eu vou tomar uma posição, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou levantar o clamor. Aí eu me lembro, com isso eu termino. Eu devo citar o nome. Do pastor que contou isso. Devo citar o nome. Alguns anos atrás eu vi isso. O pastor Marcos Cristiano contou isso alguns anos atrás. Uma mensagem muito antiga dele. Muito antiga mesmo, ele contou isso. Ele nem conta mais esse testemunho, eu vou contar. Ele foi pregar numa igreja lá em São Paulo. Com isso eu termino e vamos orar para você. Quem está ouvindo, diga amém. E lá o pastor disse: ó, aqui você não pode falar sobre adultério. Não pode falar sobre adultério, porque aqui é proibido falar sobre adultério. Já pensou, irmão? Mas aí ele pregando, enquanto ele estava pregando, quem crê que o Espírito Santo faz isso com quem é sensível? Isso é uma mensagem muito antiga dele. Esse é o ideia de isso, é muito antiga.
década de 90 isso. Quando ele estava pregando, ele viu uma mão assim dizendo: fala sobre adultério. E ele falou. Quando ele acabou de falar, o pastor: nunca mais você vai vir pregar aqui, eu vou queimar o seu filme aqui, nunca mais. Aí estava saindo, o irmão disse: dá o teu telefone, naquele tempo de WhatsApp, né? Dá o telefone, quero convidar você a pregar numa igreja aqui. No outro dia o rapaz ligou para ele, e ele começou a gravar um convite para pregar na igreja. Não era. Sabe o que era, irmãos? Deus está me autorizando a falar sobre isso. Vou falar. Sabe o que era? O camarada nem era de São Paulo, ele veio do Nordeste. Ele abandonou a esposa, estava com a amante naquela igreja ali. E ali aquela igreja aceitava daquele jeito ali. Mas aí Deus usou ali o Marco, né, pegando ali. Porque Deus usa, irmãos. Deus usa. Quem crê que vai dizer isso? Aí disse, né? O pastor Marcos estava começando naquela época, era um pregador desconhecido como eu, né? Aí ele deu o telefone para Marco ligar para a esposa. Eu acho que estava lá na Bahia. Estava lá na Bahia. Liga para minha esposa, eu quero voltar com ela. Eu já deixei minha amante, porque quando o senhor falou adultério, eu vi atrás do senhor uma mão dizendo: volta para sua esposa. Mas eu não sei se ela quer, eu não quero voltar lá para a Bahia. Aí o Marco Cristiano pegou e ligou. Quando o Marco Cristiano ligou, telefone lá da Bahia, e contou a história, a mulher começou a falar língua estranha no telefone. Sabe que a mulher contou? A esposa desse homem? Eu estava orando num monte aqui, pelo meu marido. Aí o Espírito Santo tomou uma outra irmã, ele está numa igreja onde não pode falar, mas eu vou enviar um servo meu, e ele vai falar, e eu vou trazer ele de volta. Quem crê nisso? Se coloque de pé. Existem muitos lugares, irmãos, onde as pessoas não podem mais falar, mas o Espírito Santo, o azeite em tempo de crise, quer usar, como usou Saul, como usou Davi, como usou Elias, como usou Eliseu. Quem crê nisso? Abacá, macho, Guiminá, Mandarabaço, Guiminabá, Mandarabaço. Amanabaxo. Deus quer te usar em tempo de crise, irmãos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? Deus quer te usar em tempo de crise. Deus quer te usar em tempo de crise como um vaso cheio da presença de Deus. Aí amanhã, bagabaxara, mandarabagabaço. Levante as mãos. Vamos orar. Passei 5 minutos. Vamos orar. Eu sinto a presença de Deus. Amaga, Macharamaga, Manaragabaçuga, Maia, Daragaçuga, Maia. Deus quer te usar em tempo de crise. Deus quer te usar cheio da presença de Deus. Deus quer te usar em tempo de crise. Deus quer te usar em tempo de crise. Deus quer te usar em tempo de crise. Bigama,
mais força. Renovo de Deus, vem. Vem, vem. Pode vir, vamos orar. Vamos levantar um clamor. Vem cá, Pachurerás. Pode vir. Pode vir. Jesus pode te batizar hoje, hein? Jesus pode te renovar hoje. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi pregada, porque precisamos ser cheios do Espírito em tempo de crise, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo em tempo de crise. Deus vai enchendo agora, vai renovando agora, Pai. Oh, agora, Senhor, agora. Agora, vai renovando agora, vai tocando agora, Senhor, agora, vai tocando agora, Senhor, agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora, vai tocando agora, Senhor, vai tocando agora, Senhor, aí eu bato na basura, aí eu bato na basura, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Receba da parte de Deus, receba da parte de Deus,